Olá! Então vamos para a nossa aula sobre DBT, Terapia Comportamental Dialética. Você já ouviu falar sobre isso? Tenho certeza que sim. A DBT, ela pode ser entendida como um programa de tratamento e não necessariamente como uma abordagem. Foi direcionada, criada pela Marsha Linehan, que vivenciou conflitos de intensa desregulação emocional, teve vários diagnósticos, incluindo de esquizofrenia, mas na sua autobiografia ela relata que, de fato, ela contempla os critérios diagnósticos para transtorno de personalidade borderline, e a Marsha Linehan, quando estava em todo o seu processo de adoecimento, decidiu que ali, quando ela saísse daquela confusão toda, ela iria pesquisar e encontrar um método de tratamento que ajudasse aquelas pessoas com muita ideação suicida, com comportamentos autolesivos, e foi isso que levou ela a adentrar aos estudos em psicologia, fazer o seu mestrado, doutorado, em cima dessa perspectiva sobre o suicídio de uma forma geral. Então, Marsha Linehan, ela inicia os estudos pontuando aí a compreensão desse comportamento suicida. E a partir desse processo, quando ela começa a entender que, em sua grande maioria, essas pessoas fecham critério diagnóstico para transtorno de personalidade borderline e também apresentam outras comorbidades, ela amplia a sua área de atuação. Então, com um rigor metodológico muito considerável, buscando aquilo que de fato funciona, ela sai da psicanálise, que então ela estudava ali na psicologia e no seu mestrado, e adentra a análise do comportamento. É interessante entender que quando ela adentra a análise do comportamento, ela vem pelos estudos de Bandura, no qual ela compreende o processo da teoria de aprendizagem social e coloca isso dentro desse patamar do ambiente relevante, do ambiente invalidante, e de como essas pessoas são influenciadas a partir desse contexto, dessa modelação, dessa imitação de comportamentos. Ela também vai estudar as bases da compreensão da personalidade e do comportamento do Mitchell. Ele é o cientista que pesquisou os testes dos marshmallows, e ele traz ali uma grande compreensão sobre o controle inibitório, as funções executivas, e o quanto isso não é inato, o quanto para nós termos controle inibitório, nós precisamos de planejamento, nós precisamos aprender a isso. Algumas pessoas têm mais facilidade e outras pessoas não apresentam essa facilidade. E assim também, Marsha Linehan adentra a análise do comportamento, entendendo que todo comportamento ele é influenciado pelas suas consequências, né? Pelos seus ganhos aí, pelos reforçadores e pelos mantenedores aí dentro dessa modificação das contingências. Então, ela traz um processo integrativo de vários olhares. Ela acrescenta dentro da DBT a base da TCC padrão. Então, dentro da DBT, nós trabalhamos com modificação cognitiva, reestruturação cognitiva, exposição, assim como também trabalhamos com as questões da terapia humanista, né, centrada na pessoa do Rogers, principalmente no sentido da validação, da aceitação e de todos esses processos. Ela também vai trazer muito da filosofia do Zen budismo. Ela é monge e ela conseguiu compreender que alguns comportamentos são essenciais para as pessoas que têm ideação suicida e que também sofrem com transtorno de personalidade borderline. Ela identificou também que só a terapia individual não era muito efetiva. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão sempre em conflito, estão sempre tendo uma demanda para ser trabalhada na terapia individual, o que fazia com que os terapeutas não conseguissem focar em algumas habilidades no aumento de repertório que seria essencial ali para aquele sujeito. E aí é quando ela inicia a construção do treinamento de habilidades em DBT. Então, ela fez um compilado de várias habilidades que já estavam na literatura, mas ela pegou aquelas fundamentais e as que funcionam, porque ela fez muitos testes com os pacientes em relação a isso, e ela elaborou, então, um treinamento de habilidades. E hoje, para uma pessoa estar no tratamento em DBT, ela precisa, então, fazer o tratamento individual, o treinamento de habilidades, ter o suporte telefônico do seu psicólogo individual e também que o psicólogo individual esteja em um grupo de consultoria.
É muito interessante o quanto a Marsha Linehan pensou no cuidado para com o psicólogo. Porque atender pessoas borderline, atender pessoas com ideação suicida, que são considerados suicidas crônicos, o que é isso? É que essa pessoa ela sempre vai estar em algum nível de sofrimento e a ideação suicida ou o comportamento, eles podem estar ali. Então são pessoas que exigem muito afetivamente, exigem que o terapeuta coloque limites, que o terapeuta se conheça, se entenda, para poder ali estabelecer um parâmetro nessa relação. Então, por isso, Marsha Linehan identificou a importância da consultoria para os terapeutas. A consultoria é onde vários terapeutas se reúnem com um objetivo em comum: cuidar um dos outros e cuidar dos seus pacientes. Então, o paciente de um é o paciente de todos. E existe, então, os acordos de consultoria que esses terapeutas vão seguir, vão estar ali de acordo, e é primordial para que a gente dê conta, porque quando um paciente entra em crise, 2, 3 pacientes, às vezes você precisa de um suporte do seu grupo de consultoria, de alguém que te dê um direcionamento, ou até mesmo simplesmente de uma validação. Então é muito interessante o quanto a Marsha Linehan pensou num programa que cuida não somente do paciente, mas também do terapeuta. Ela exige muito do terapeuta, ela trabalha os comportamentos que interferem na terapia e coloca o terapeuta dentro desses comportamentos. E então existem muitos comportamentos nossos, enquanto terapeutas, que podem ser iatrogênicos, que pode causar adoecimento, sofrimento nos nossos pacientes. E é muito importante que o terapeuta tenha consciência. Inclusive, ela traz uma tabelinha desses comportamentos e que pode aí a gente fazer uma reflexão e mudar a nossa prática, lembrando sempre dos nossos limites como pessoa e como profissional. Então, a Marsha Linehan, ela faz uma estrutura onde contempla N eixos, desde esse funcionamento do terapeuta para com a equipe, a pessoa o psiquiatra, ali o gestor do caso, muitas vezes, pessoas que estão internadas, para como o paciente também. E é um tratamento hoje padrão ouro para pessoas com intensa desregulação emocional e que também vem sendo estudado de forma ampla para outras condições que está relacionada à desregulação emocional e a condutas do impulso, como o TDAH, por exemplo. E é interessante sabermos que pessoas diagnosticadas com TDAH na infância possuem um fator de risco, tem uma predisposição a desenvolver o transtorno de personalidade borderline. Hoje nós temos também a DBT-A, que é a DBT direcionada para o atendimento de adolescentes, que super envolve a família. Nós temos a DBT-C, que é a DBT direcionada para crianças, que vai também trabalhar esses aspectos daí da família, da validação, da mudança e do que esses pais trazem enquanto seus pressupostos, enquanto suas visões de si mesmo direcionada à criação desse filho. Então a DBT ela tem se ampliado. Eu comparo muito a DBT nesse processo de ampliação com o que aconteceu com a TCC. Quando o Beck idealizou a TCC, ele fez um protocolo para a depressão. Terapia cognitiva aplicada à depressão. Ele atendia pessoas com diagnóstico de depressão e ele pensou em técnicas cognitivas direcionadas a essas pessoas e viu que isso funciona e trouxe a evidências desse protocolo que ele criou, desse arcabouço técnico aí, certo? E aí, com esse achado, foi se ampliando a TCC para outras condições. Então, é importante vocês saberem, por exemplo, que o protocolo de TCC para depressão, nós não vamos aplicar numa pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada. Isso também está na DBT. Então, a DBT padrão, que a gente chama, é direcionada para pessoas com intensa desregulação emocional, pessoas que têm ali os critérios de diagnóstico para TPB, que tem ideação suicida, que entra nesse movimento dos impulsos. Então, eu não posso pegar a DBT aí padrão e sair aplicando em todas as condições. Por quê? Porque não é assim que funciona, não é assim que a gente trabalha com a perspectiva baseada em evidências. Então, existe a DBT que trabalha a questão dos traumas específicos, existe a DBT direcionada ao comer emocional e compulsivo, a bulimia. Então, existe uma série de processos da DBT direcionada a público-alvos. Mas
Claro que a gente parte da premissa aí, então, da DBT padrão, para a gente entender esse eixo central da onde veio as outras coisas. A Machaliner, ela também traz uma teoria biosocial das emoções que explica que existem pessoas que nascem hipersensíveis. Então, é muito interessante, porque se a pessoa nasce hipersensível, então aí é onde entra a DBTC. O processo de uma intervenção na infância vai ajudar a prevenir os sintomas borderline ou de condutas autolesivas, de comportamentos problemas, de ideação suicida, porque essa pessoa já vai receber ali o planejamento, o repertório, o contexto ambiental que ela precisa para se estabelecer e para conseguir aí ser um adulto saudável, certo? Então é muito importante a gente conhecer todos esses eixos. O que eu quero que fique para você, a DBT, ela é sim considerada uma das terapias cognitivo-comportamentais, porque ela traz a perspectiva da modificação cognitiva e também da modificação do comportamento, da reorganização de contingências, então, e da exposição. Então, ela pega várias técnicas da TCC padrão, da análise do comportamento, da desensibilização sistemática que está aí dentro da análise do comportamento, para que seja aplicado nesse sujeito de acordo com os estágios de tratamento e com os alvos terapêuticos. A terapia em DBT individual vai ter estágios de tratamento, são 5 estágios, mas na verdade são 4, só que a gente acrescenta o 5, que está relacionado a um compromisso. O que é esse compromisso? É a pessoa entender que ela vai ter que fazer o treinamento de habilidades, ela vai ter que ter o suporte telefônico, ela vai ter que concordar com as diretrizes e pressupostos do próprio atendimento. E aí a gente entra no estágio 1, que é trabalhar comportamentos de risco à vida, que nós queremos diminuir as tentativas de suicídio, comportamentos autolesivos, e que essa pessoa se comprometa a manter-se viva pelo menos 1 ano durante o primeiro ano de tratamento, que é aí considerado o estágio 1. Então, no estágio 1, nós vamos trabalhar tratamentos de risco comportamentos que interferem na vida, né, e risco à vida, comportamentos que interferem na terapia, faltar, atrasar, não se comprometer, não fazer os combinados, as atividades. Isso inclui também no perfil do terapeuta, como eu pontuei para vocês, e em comportamentos que interferem a qualidade de vida. Então, é bastante coisas se a gente for esmiuçar cada um desse. Por isso que o estágio 1, geralmente, ele vai ser longo, ele vai ter aí 1 ano ou mais. A DBT não é um tratamento de curto prazo, é um tratamento de longo prazo. Pode ter rompimentos entre os estágios, férias da terapia. Existem várias coisinhas que podem acontecer aí no desenrolar do próprio tratamento em DBT. Tá? O estágio 2 é onde nós vamos trabalhar os traumas, então é importante que essa pessoa já tenha uma rede de apoio. No estágio 3, nós vamos trabalhar a fundamentação dessa vida que vale a pena ser vivida, né? Da questão da ampliação desses sonhos, daqueles comportamentos que a gente já trabalhou no estágio 1, então a gente amplia a questão de um propósito, de um sentido. E no estágio 4, que é o grande fechamento, nós vamos trabalhar aí algumas questões espirituais, não espiritual no sentido religioso, mas espiritual no sentido de contexto de vida, de transcendência, de hábitos, de cuidado consigo mesmo, de se ligar a uma coisa maior, a algo que te traga para um equilíbrio, para um direcionamento. E diante de todo esse tratamento individual em estágios, a pessoa ela vai estar fazendo o treinamento de habilidades. O treinamento de habilidades trabalha em blocos, em módulos, várias habilidades. Então, nós vamos ter o módulo de Mindfulness, o módulo de regulação emocional, tolerância ao mal-estar e efetividade interpessoal. Dentro de cada um desse módulo, existem várias habilidades pequenas que vão ser ensinadas pelo treinador e praticada no decorrer da semana com fichas, com processos. Fique o alerta, treinamento de habilidades, o foco é prática, não é grupo de apoio, não é para resolver os problemas da semana das pessoas, é focar no aprendizado e na colocação prática, generalização das habilidades. Por isso, muitas vezes, o treinador de habilidade vai estar sempre em contato com o terapeuta individual, como um processo de equipe, para que possam generalizar e direcionar qualquer problemática que pode acontecer com esse sujeito, tá? Então, essa é uma visão super geral da DBT, é um programa muito bacana de se aplicar.
A DBT mudou a minha vida, eu tenho diagnóstico de TPB, a TCC padrão de Beck me ajudou muito, mas em 2016, em uma das minhas piores crises, entrar em contato com as terapias de terceira geração, entrar em contato com a terapia de aceitação e compromisso e com a terapia comportamental dialética foi um grande divisor na minha saúde mental. Eu posso afirmar para você que desde 2016 eu estou de fato consciente da minha vida, de fato aceitando muitos elementos da minha vida e conseguindo colocar em prática as habilidades. Então, posso fundamentar que tanto no processo de atuar com a DBT, seja no individual ou no treinamento de habilidades, como paciente que recebeu esse direcionamento da DBT, é algo extremamente maravilhoso e que vale muito a pena. É bem complexo, em muitos momentos pode parecer difícil atuar com a DBT por conta dos eixos que a própria Marsha Linehan dispõe, mas é extremamente gratificante quando a gente implementa isso no nosso atendimento clínico e visualiza que isso funciona muito. Então, fica aí a dica, espero que você tenha gostado e compreendido um pouquinho sobre a terapia comportamental dialética.